com o coração vazio, porque nós já estamos sentindo a Tua presença e a Tua bondade. É o que nós te pedimos. Fala conosco através da vida do Teu Filho, Senhor. Amém. Quando nós estávamos orando e pedindo direcionamento para o Senhor a respeito de uma palavra para hoje, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e essa palavra levou outra palavra, que levou outra palavra, que levou outra palavra, e foi interessante a forma que as coisas foram se encaixando. Como eu disse para vocês, o propósito de estarmos reunidos é viver o reino de Deus. A gente vai ver que nas Escrituras, até João Batista, a gente nunca ouviu falar de reino. Até João Batista ser aquela voz que clama no deserto, a gente nunca ouviu falar do reino de Deus. A gente ouviu falar do Messias, a gente ouviu profecias sobre o que vai acontecer no arrebatamento, a grande tribulação. Nós vemos profecias a respeito de homens que Deus levantaria. Nós ouvimos profecias a respeito do que acontecia com Israel se eles não se rendessem ao Senhor. Nós vemos histórias como da criação que o Senhor revelou a Moisés e que Moisés escreve. Mas até chegar João Batista nós não ouvimos falar do reino. O interessante é que a mensagem do reino vem através de Mateus, capítulo 3 e versículo 2. Nós vamos fazer uma palavra bem compartilhada. E eu quero que a gente, um fale um texto, outro fale outro, para a gente ter a participação. Quem achou, por favor, lê aí Mateus, capítulo 3, versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino. João Batista, ele começa o seu ministério explicando que era necessário um arrependimento porque era chegado um determinado momento que era o reino de Deus. Se ele era profeta e todo o povo de Israel estava acostumado com as profecias de uma determinada forma, ele vem de uma forma diferente dizendo que era para o povo arrepender porque era chegado o reino. E eu fiquei martelando na minha cabeça, mas o que é esse reino? Por que está chegando o reino de Deus? Por que ele está enfatizando isso? E ele não pregava de uma forma branda. Ele pregava de uma forma, vamos dizer assim, com potência na voz, dizendo assim, é chegado o reino, arrepende. Quando ele batizava, ele falava que raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele pregava que era chegado o reino e batizava uma raça de víbora. O interessante é que a víbora, quando ela nasce, ela come o ventre da mãe dela, vamos dizer assim. A víbora, quando ela nasce, ela come o ventre, ou seja, depois que ela nasce, ninguém mais pode gerar nada na mãe dela. Por que João Batista estava falando para o povo, olha, vocês são uma raça de víbora? Porque vocês não estão querendo alguém que esteja do próprio lado de vocês, em conformidade, porque o filho nasceu, eu não quero que ninguém seja mais filho. Tá bom para mim já. Minha mãe não vai gerar mais, eu só quero um. E João Batista, quando ele fala que tinha que se arrepender e chama de raça de víbora, ele está falando, vocês estão fazendo errado. Vocês não estão tendo entendimento do que Deus quer para vocês. Vocês não estão tendo entendimento do momento em que vocês estão vivenciando. Deus, ele não quer que vocês sejam exclusivistas. Ao ponto de querer só para mim, e se eu tiver um irmão do meu lado, eu não quero que ele se dê bem do jeito que eu me dou. Ele já prega e fala assim, eu quero que vocês sejam um. Eu não quero que vocês sejam uma raça de víbora que vai impedir que outros nasçam. Porque o desejo do Senhor é que quando um nasce, o outro tenha o combustível e já prepare para o outro quando nascer, ter toda a ferramenta preparada para que ele tenha um crescimento saudável. E se come o ventre, não tem como ter um crescimento, não tem como gerar. O que João Batista está falando? Olha, vocês têm que se arrepender disso que vocês estão fazendo. Vocês têm que se arrepender de uma lei que vocês estão vivendo para o seu próprio prazer. João Batista, ele vem com o estereótipo totalmente diferente de um sacerdócio. Enquanto o sacerdócio estava corrompido lá no templo,
fazendo o que não era reto aos olhos de Deus, Deus pega um sacerdote com uma pele de carneiro e não com vestes sacerdotais. Ele não tinha o pão da preposição que os sacerdotes comiam, ele tinha um mel silvestre e gafanhoto, era o que ele se alimentava. Deus falou assim, eu vou colocar uma alimentação diferente para provar que não é o pão da preposição que faz a diferença, mas é a minha presença, é o meu propósito. Eu vou colocar uma roupa diferente porque eles estão tão alinhadinhos, estão arrumadinhos para um propósito e esquecem que a essência sou eu. A roupa de João Batista era de pele de carneiro, de camelo. Era uma coisa quente para o deserto, não era uma coisa confortável. Ele pregava no deserto, ele não pregava num templo com ar-condicionado. Ele pregava num lugar rústico. Ele colocava a sua Bíblia, vamos dizer assim, se a gente fosse contemporaneizar, numa pedra. Não era num púlpito maravilhoso. Mas ele dizia que eu sou a voz que clama no deserto, ou seja, eu sou a voz daqueles que querem viver um propósito diferenciado, que eu não vou me corromper, nem me acostumar com um sistema que está falido. Ele falou assim, olha, eu não vou me contentar, eu vou falar aquilo que Deus me encorajou e me separou desde o ventre. João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, quando ele tem um encontro com Jesus, né? Separado por dois corpos, um de Isabel, um de Maria. Quando Maria vai visitar Isabel, o Senhor, Jesus, mexe no ventre de Maria e João Batista mexe no ventre de Isabel e ele é cheio do Espírito Santo no ventre. Ele falou assim, eu não vou jogar isso fora, porque desde o ventre eu já fui escolhido. Eu não vou jogar isso fora por um sistema fadado ao fracasso e que está fortalecido na injustiça. Porque quando a justiça é do homem, ela é injusta. A gente vai ver que sempre quando fala que vai depender da justiça, todo mundo já fala, coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, a justiça do nosso país não funciona. E quando a justiça é do homem, eu vou ver o que o Júnior fez de errado, e se o que ele fez de errado na minha ótica é superior ao que eu faço de errado, eu me acho superior a ele. Porque a minha justiça se vale na injustiça do outro. E Deus não quer isso, Deus quer a justiça dele. Porque ele fala que a noiva está se vestindo com veste de justiça, ou seja, ela está sendo justificada a cada dia para encontrar o noivo. Não é eu que me justifico, é Deus que me justifica. Porque quando a gente quer se justificar, a gente vai para a justiça do homem, e a justiça do homem ela é falha. Aí João Batista começa a preparar o caminho. Ele começa a anunciar o Messias. Ele começa a batizar. Ele fala assim, olha, eu vou batizar vocês com água, mas virá um que é maior do que eu não sou capaz nem de desatar as sandálias dos pés dele. Eu não sou capaz. O que ele faz? Ele começa a preparar o caminho e diz assim, é chegado o reino. O interessante é que a primeira menção, uma das primeiras menções que Jesus faz no capítulo de Lucas, é interessante, no capítulo 4, versículo 43, vamos ver junto lá? Lucas 4, 43. Quem achou pode ler. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outra cidade o evangelho do reino, porque para isso fui enviado. Também é necessário que eu vos anuncie em outras cidades o que? O evangelho? Jesus foi anunciado por João Batista e ele chega numa cidade e fala assim, eu não posso ficar aqui muito tempo porque eu tenho que anunciar em outras cidades a mensagem do reino. O que é essa mensagem do reino? O que é o reino? Porque até então a gente está ouvindo profecias e profecias e profecias e profecias, aí chega um que cumpre a profecia, que cumpre a lei e fala assim, é chegado o reino. E eu tenho que levar essa mensagem. Adão, quando ele pecou, ele saiu do Éden. Adão, quando ele pecou, ele foi privado de um lugar de comunhão, de relacionamento com Deus. Jesus, quando ele vem para restaurar esse lugar de intimidade, para restaurar esse lugar de relacionamento. Ele chega para aquela religião que estava vivendo os judeus, aquela lei que levava e apontava para a morte e para o pecado. Ele vem, cumpre toda ela e fala, é um momento diferente. Agora não é mais lei, agora é a graça.
E a graça, ela vive através do reino. E essa mensagem do reino foi martelando na minha cabeça. Eu fiquei... que a primeira vez que eu ouvi, a primeira vez que eu senti essa dimensão de viver o reino de Deus, foi através de uma mensagem que eu vi pela internet, que um amigo me mandou. Ele mandou essa mensagem para mim, colocou, eu comecei a assistir, isso me falou assim, mas o que é isso? O que é o reino? Porque eu vivi a vida inteira e eu ouvia o reino no Pai Nosso. O que é isso? E essa dúvida começou a martelar no meu coração. Eu estou vivendo o reino? Porque Jesus Cristo falou que nós tínhamos que viver o reino, estabelecer o reino dele aqui na terra. Eu estou vivendo o reino? Ou eu estou vivendo um costume que eu vivi a vida inteira e que me impuseram isso e falaram para mim, você tem que fazer isso, você tem que adorar assim, você tem que falar assim, você tem que ter a roupinha assim. Mas isso é o reino? Aí Jesus vai mais para frente e ele vai falar da oração. No capítulo 6 de Mateus, versículo 9. Portanto vós, orei assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O modelo de oração que Jesus ensina, ou seja, o ponto de partida de uma oração que ele ensina, tem o reino duas vezes. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque teu é o reino, o poder e a glória. Tudo que Jesus pregava era concernente ao reino. Tudo que Jesus falava era concernente ao reino. Você não vai ver Jesus falando assim, vinde porque eu vou fazer a sua vida mudar em 30 dias. Vem aqui ofertar porque a sua oferta vai mudar a sua vida. Jesus Cristo fala, não, é chegado o reino. É chegado o reino. E o que é interessante é que quando ele fica incitando as pessoas, ele vai mais adiante e fala assim, mas vocês já viram o lírio do campo que hoje nasce e amanhã morre? O Senhor cuida deles, as aves do céu que não plantam, mas mesmo assim a semente vem para ela e elas podem comer da semente que elas não plantaram. Porque o Senhor cuida da erva que hoje nasce e amanhã murcha. Por que Ele não vai cuidar de nós? Aí ele termina, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? O você comer, você vestir, você beber, você ter o sustento que você necessita para servir Ele. Porque a gente está buscando tantas outras coisas e muitas das vezes esquecemos de servir Ele. Ele prepara tantas coisas para que nós tenhamos um ambiente propício para adorar e para ser gratos por tudo que Ele fez por nós, mesmo nós não merecendo. Aquele passarinho que não planta, mas ele vai lá e come a semente, somos nós. Ele fala assim, eu tenho cuidado de vocês em cada detalhe desses, quanto mais esses passarinhos que não plantam, quanto mais de vocês, eu tenho cuidado deles, eu vou cuidar muito mais de vocês, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos a sua justiça e não a minha justiça, o que eu necessito é acrescentado, mas não é acrescentado porque eu estou fazendo uma troca. Porque eu não tenho que buscar o reino para receber isso. Eu tenho que buscar o reino. E o Senhor fala, você buscando o reino, você não vai se preocupar com nada. Porque eu vou suprir todas as suas necessidades. Ele vai adiante, vai falando. E no capítulo 13 é o crucial de Mateus. Deixa a Bíblia aberta aí, agora a gente vai passar um pouquinho por cada uma das parábolas. Jesus agora quer explicar o reino.
Porque até então ele tinha falado, é chegado o reino. Eu tenho que anunciar a mensagem do reino. Não só em uma cidade, mas eu tenho pressa em passar em algumas cidades, porque o meu ministério vai ser só 3 anos. Eu tenho que alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir. É pouco tempo, mas eu tenho que alcançar o máximo. Aí ele agora vai propor algumas parábolas para explicar o que é o reino de Deus. E ele começa com uma parábola no capítulo 13, versículo 3, que diz que: e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu para semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. O interessante é que ele propõe a parábola e ele deixa as pessoas pensando. Ele não explica a parábola logo na sequência, porque muitas vezes a gente tem preguiça de pensar. A gente quer tudo mastigado. A gente está num momento da geração fast food que tudo tem que estar pronto, tudo que tem que estar já do jeito que eu quero, para eu comer, para eu saciar minha fome, mas eu tenho muitas vezes dificuldade em preparar o alimento que eu preciso comer. Jesus fala isso e fica quieto. Aí ele já vai para outra parábola e não explica. E o povo está lá olhando, o que é esse reino? O que é esse? Qual que é esse propósito? Qual que é? Aí ele fala que, mais na frente ele começa a explicar, ele fala que esse passarinho, que foi lançada a semente na beira do caminho, o pássaro veio e comeu a semente. Quem que é esse passarinho? O inimigo das nossas almas. Que a semente vai ser lançada, a semente é a palavra, a mensagem do reino. É lançada e nós deixamos ela com desprezo na beira do caminho, aí vem o inimigo e rouba o entendimento. Porque a gente não quer tudo tão pronto, não quer pensar, quer que todo mundo deixe mastigado só para você engolir, eu deixo no caminho. Aí vem o inimigo e rouba o entendimento. A segunda coisa, caiu entre as pedras. E quando ela caiu entre as pedras, tinha pouca terra. Então ela não criou raízes. Como não criou raiz, ela cresceu rápido. Mas logo foi morta. Por que isso? Pessoas que ouvem a mensagem do reino, ficam com aquele gás. Olha, agora é o reino, vou viver o reino. Porque até então eu não tinha entendido qual era o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou viver o reino. Mas aí começam as dificuldades a aparecerem, começam as provações a aparecerem. E ela fala, não compensa viver o reino. Eu prefiro viver eu trocando uma oferta por uma bênção. Eu prefiro fazer campanhas para receber aquilo que Deus já me deu por herança, do que pagar um pouquinho mais de preço e viver o reino. Ou seja, a pouca profundidade de entendimento faz com que ela não dê frutos. E quando ela começa a crescer, já morre. Porque a mensagem do reino é boa. Porque salvação não vai te custar nada. A salvação nós já temos. Não vai te custar nada. Mas reino te custa tudo. O reino de Deus vai te custar tudo. Vai te custar entrega. Vai te custar horas e mais horas de relacionamento com Deus quando não tem plateia vendo o que você está buscando. Vai gastar lágrimas de tristeza porque nem tudo vai fluir do jeito que você queria. Renúncia, porque a gente vai ter que renunciar a algumas coisas, porque o propósito de Deus é maior do que as coisas que nós estamos vivendo. Aconteceu comigo, eu tive que abrir mão de um emprego, mas eu não tive obrigado. Eu tive por entendimento, eu abri mão de um emprego que eu ganhava um salário maravilhoso, era muito bom. Eu não vou mentir aqui e falar que o salário era ruim para depreciar, não. Eu abri mão para ter uma empresa que eu tenha tempo determinado para o Senhor.
E a qualquer momento eu paro e adoro. A qualquer momento eu paro e leio a Bíblia. Eu estou trabalhando e ouvindo palavra. Eu não ganho tanto que eu ganhava, mas eu estou vivendo o reino. Renúncia. Mas tem pessoas que não estão propostos a renunciar a nada, porque querem que Jesus renuncie tudo para ela, que ele renunciou à sua glória, deixou o seu lugar de majestade lá no céu, veio aqui em forma de homem, viveu entre nós, verteu até a última gota de sangue para nós, e nós queremos que ele continue se sacrificando, e nós não sacrificamos nada. Porque nós aprendemos que nós temos que receber, nós temos que possuir, porque eu determino. Isso não é a mensagem do reino. A mensagem do reino é renúncia. A mensagem do reino é entrega. E não é uma entrega parcial, porque aquele jovem rico chega para o Senhor e fala assim: eu guardei tudo desde a minha mocidade. Todas as leis, todos os preceitos da lei eu guardei desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele: mas falta uma coisa, vende tudo e segue. Jesus não precisava do dinheiro do jovem rico, mas Jesus queria o lugar no coração do jovem rico que as suas riquezas tinham ocupado. Ou seja, aquilo que ocupa mais espaço no seu coração do que Deus, Deus vai pedir para você. Será que nós somos capazes de dar aquilo que ocupa mais o nosso espaço no nosso coração do que Ele? Será que nós somos capazes de renunciar? Porque essas pessoas que foram lançar a semente nas pedras são pessoas que na primeira oportunidade de renunciar declinam. Falam assim: não, então não quero. Isso não serve para mim. Não. Deixa isso aí para esses, desculpa a expressão, esses bobão aí. Esse negócio de reino deixa pra lá. Eu prefiro viver o que eu estou vivendo. Eu prefiro estar no ambiente que eu estou. Eu prefiro viver nessa regrinha que eu vou passar a vida inteira trabalhando para a obra de Deus, mas nunca vou trabalhar para o Deus da obra. Mas eu já tenho minha salvação, tá bom. O interessante é que Jesus Cristo ele veio para salvar, mas ele não pregou salvação. Ele veio para salvar, mas não pregou salvação, ele pregou o reino. A salvação ele nos concedeu lá na cruz do Calvário, mas em nenhum momento ele fala: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai era que nenhum deles se percam. Mas ele falou que o Pai dele condicionou ele a uma mensagem. Não foi duas, uma mensagem, que era o reino. Quando ele pregava o reino, ele curava. Mas o intuito não era curar. O intuito era que a mensagem do reino fosse pregada. E através dessa mensagem, essas pessoas que estavam ali, precisavam ser curadas, foram curadas. Porque a gente não tem que vir na igreja esperando receber alguma coisa. A gente tem que vir para oferecer alguma coisa. Porque a gente acostumou a vida inteira a ir na igreja, dobrar o joelho e já começar a petição. Pai, eu quero, eu preciso, eu quero. Igual a mulher lá do poço de Samaria, ela chega no poço, Jesus está do lado do poço, ela não vê Jesus, ela só vê a necessidade. Jesus tem que chamar a atenção dela para que ela preste a atenção que Jesus estava ali. Muitos de nós estamos na igreja, que é o poço, contemporaneizando, chegando na igreja já pedindo: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus está do lado, querendo se relacionar com você, mas você não percebe. E quando ele começa a se relacionar, você vem com a lei, dizendo para ele: você não sabe que eu sou samaritana? E o judeu não se relaciona com o samaritano? Como você, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Cheia de autoridade. Se fosse num dos cultos pentecostais, até em línguas ela falava. Para dizer que Jesus não podia pedir nada para ela. Mas Jesus não estava querendo que ela desse nada para ele. Deus queria ensinar que ele veio para dar uma água que ela nunca teria sede. E ela estava preocupada em saciar a sua sede material. E Deus estava falando assim: a água que eu vou te dar é muito melhor. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o que você precisa está dentro de você. O que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Porque Deus colocou Adão e Eva no jardim e eles perderam o jardim. Aí sabe o que Jesus fez? Ele colocou o reino dele dentro de vocês. Glória a Deus, aleluia. Porque quando ele fala que um rio de água vivas fluirão do seu interior, essa água jorrarão para a vida eterna. Ou seja, aquela fonte que você precisa está dentro de você e ela é eterna, ela não morre. Você só tem que entender que você não precisa de campanha. Você precisa entender que você não precisa de ficar batendo cartão. Você precisa se relacionar com ele.
Porque o que você precisa estar dentro de você, do seu interior vai sair rios. Rios, não é é rios. Porque eu vou conseguir molhar aquele que não tem água. O meu rio vai molhar aquele que está do meu lado, que não tem entendimento, e através da minha vida, do meu testemunho, vai começar a ser molhado. E aí vai começar a fluir o rio dentro dele, e esse rio dentro dele vai fluir para outro. Isso é o reino de Deus. Aleluia. Alguns chegaram até Jesus e falaram assim: Jesus, mas o que é o reino? Ele falou assim: o reino não vem com aparência. Que alguém vai pegar assim um data show, vai colocar, olha aqui, isso aqui é o reino. Você não vai conseguir falar o reino é isso, o reino é aquilo. O reino de Deus vem numa substância não aparente. Ele vem dentro. Porque ninguém consegue, por mais que faça autópsia, discernir o seu pensamento ou conseguir entender o seu pensamento. Pode abrir o seu cérebro, mas não vai saber o que você pensou. Porque o Senhor, Ele colocou o reino dentro de nós. E nós somos constituídos de 3 coisas: corpo, alma e espírito. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus e a alma é eterna. Por isso que os rios de água viva fluem no interior eterno. Ele vai mais adiante e fala que teve também algumas sementes que caíram no meio dos espinhos. São pessoas que entendem a mensagem do reino, vivem a mensagem do reino, mas daqui a pouco ela começa a receber algumas coisas materiais. Ela começa a adquirir riquezas. E ela abre mão do reino por causa de riquezas. Ela abre mão do reino pelo aquilo que ela constituiu e conseguiu através do reino. Porque quando eu consigo adquirir aquilo que eu busquei por tanto tempo, que eu gastei tanta energia para receber, aquilo passa a ser o meu Senhor. Aquilo passa a me consumir. Aquilo passa a consumir as minhas energias, passa a consumir o meu tempo. E aquilo que eu recebi passa a sufocar a semente do reino. Ou seja, o carro que eu adquiri passa a ser mais importante do que o reino que Deus estabeleceu dentro de mim. E essa semente não cresce. E qual que é o propósito da semente? O propósito da semente é ser uma árvore. O propósito da árvore é dar fruto. E o propósito do fruto é alimentar. Quando eu não dou espaço para essa semente crescer e se tornar árvore, e a árvore também serve de abrigo para pequenos animais, eu não sou abrigo para ninguém. Eu não alimento ninguém. E a minha vida passa a ser uma vida sem propósito. Para que eu estou vivendo? Para juntar tesouros na terra? Onde a traça, a ferrugem consome? O próprio Jesus fala: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis no céu. Por quê? Pai nosso, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Alinhamento do céu com a terra. O propósito do céu está alinhado com o propósito da terra, se você estiver alinhado. Se você estiver desalinhado, você vai ficar só pensando em terra, 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 e Deus está querendo que você pense no céu e você não vai pensar. Por quê? Está no meio do espinho. Coisas que vão sufocar a visão do reino dentro de nós. Coisas que o inimigo vai propiciar que você se vislumbre com elas. Porque tem coisas que você vai conquistar em Deus. Mas Deus te deixou conquistar isso por um propósito. Mas o inimigo usa até o que Deus te deu para ofuscar o propósito dele naquilo que ele te deu. Deus te deu um emprego bom. Aí aquele emprego vai começar a fugir do propósito. Porque a minha vontade de enriquecer se torna maior do que o meu propósito com aquele emprego. Eu recebi uma proposta encantadora esses dias atrás. Salário bom. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Desconto atrasado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu falei, não. Eu vou sair do reino, não posso. Ah, mas não interessa. Eu posso comer arroz com ovo, que é a comida russa, arroz com ovo. Posso comer e não sentir falta de nada. E posso ter uma picanha na mesa e sentir falta de tudo.
A diferença é o entendimento do reino. A diferença é o entendimento do propósito, para que nós nascemos, para que nós vivemos. Se você entende para que você está aqui nessa terra, você não vai se preocupar com coisas passageiras, você vai se preocupar com as coisas que são eternas. Você vai se preocupar que o seu irmão não entendeu ainda direito a mensagem, você vai sentar com ele e falar assim, o que você não entendeu? Eu te ajudo. Ah, mas eu não sou mestre, não sou doutor, não precisa. Porque João Batista era rústico, Elias era rústico, Jesus era filho de um carpinteiro. Jesus nasceu numa manjedoura, ele revolucionou o mundo. Até os tempos são contados antes e depois dele. Por quê? Porque ele não reteve. Ah, mas eu estou limitado. Não interessa a sua limitação. Nós podemos nele todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse. Ele vai um pouquinho mais adiante aí fala da semente que caiu na terra boa. Essa semente, ela frutifica. Ela dá 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, uma semente pode gerar 100, 60 e 30 frutos. O que é isso? Eu com uma semente minha, uma palavra que eu lanço na vida da Tatiane, ela pode alcançar 100 pessoas. Porque ativou nela uma semente e começou a brotar. E quem vai dar o crescimento? Não sou eu, não é a Tatiane, é o Espírito Santo. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que querem fazer um formato, colocar a semente, rega a semente e quer dar o crescimento. Se você der o crescimento, você tem que sustentar. E você não tem poder para sustentar uma vida. Mas o Senhor tem. Quando nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a dele. Mas quando nós queremos fazer a parte do Espírito Santo, ele fica de braços cruzados e fala assim, já que você sabe, faz você mesmo. Se você sabe fazer, faz. Mas só que quem vai ter que manter é você. E você pode pagar por uma vida? Porque você não pagou um preço de sangue por ela. Aí ele vai mais pra frente e fala do joio e do trigo. Que um homem bom, um bom semeador foi lá e lançou a semente. Na terra boa. Lançou a semente numa terra boa. Aí de madrugada, quando ele estava dormindo, veio o inimigo e lançou sementes de ervas daninhas no meio, chamada joio, uma erva ruim, no meio do trigo. E aí quando eles estão vendo germinar, eles veem que alguém lançou uma semente diferente. Alguém colocou uma semente que não era de trigo. Aí os trabalhadores daquele semeador chegam nele e falam assim, será que de madrugada algum inimigo veio e lançou uma semente? Vamos arrancar. Aí o dono da lavoura falou, não, deixa crescer os dois juntos. No dia da colheita, nós separamos o joio do trigo. O interessante é que Jesus propõe essa parábola para mostrar o reino de Deus também nessa parábola. O que é o bom semeador? O bom semeador é o Filho do Homem. Aquele que veio, que morreu na cruz do Calvário, que semeou. O que são as sementes? As sementes são pessoas que pertencem ao reino de Deus. O que é a semente negativa? São pessoas que vivem segundo as suas próprias leis, as suas próprias convicções, fazendo não o propósito do reino, mas o propósito da carne. São sementes que vão crescer junto. Quem que é o semeador aí que semeou o joio? O próprio inimigo. Porque aonde está sendo lançada a semente do reino, ele vai vir com a semente dele. E vai lançar junto. Só que Deus falou que não precisa tirar. Não precisa tirar. Porque vai chegar um dia. Aleluia. Vai chegar um dia que o joio vai ser separado do trigo sem precisar de arrancar. Por quê? Qual que era a preocupação do dono da lavoura? É porque se eu arranco o joio está muito próximo do trigo. Eu posso matar o trigo. Pô, não, eu não vou matar o trigo por causa do joio. Eu vou deixar que os dois cresçam juntos. Mas vai chegar um dia que o meu filho vai se encontrar com os trigos. E o joio vai ser lançado num lago de fogo.
Porque vai ter separação. Não precisa de você fazer separação. Não precisa você querer chegar e falar assim, esse aqui é trigo, esse aqui é joio, deixa eu tirar o joio. Não. Porque pode ser que o joio possa ser influenciado pelo trigo. E porque através de um propósito ele passa a querer ser trigo. Porque o Senhor veio para salvar aquele que se havia perdido. Então pode ser que no meio dessa loucura aí, de reino, que a gente está vivendo, possa ser que tenha pessoas que ainda não têm um entendimento. E que você fala assim, ah não, mas não pode estar no nosso meio porque eu não tenho entendimento. Para de ser fariseu, para de viver a lei. Se você tem um entendimento hoje é porque alguém te falou que você... alguma coisa para ativar esse entendimento. Não se ache superior porque você adquiriu alguma coisa. Paulo fala, não que eu seja perfeito ou que tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço aqui, esquecendo as coisas que para trás ficam. Passado. Viva o presente, como já diz, presente. Deus te deu, presente. Porque aqui você vai determinar o seu futuro. Aí ele fala, mais pra frente, ele vai seguindo. E agora, a primeira mensagem que o Senhor me colocou foi essa. Eu entrei em várias outras, mas a primeira que o Senhor me colocou foi essa. Semente de um grão de mostarda. Mateus 13, 31. Outra parábola propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no campo, o qual é realmente a menor semente de todas, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de coisas bonitas, belas para o Senhor. E quando eu queria sinceramente ter um salão alugado, já uma estrutura montada de louvor, né, Fábio? Já com várias caixas, com vários instrumentos, com microfone bom da Sennheiser. Queria. Aí quando eu estava pensando nisso, que eu fiquei triste no meu coração, porque a gente quer sempre o melhor para o Senhor. Não é menosprezando o que está aqui. Depois eu entendi isso aqui. Aí eu fiquei, mas Senhor, mas como é que vai ser isso, Senhor? Porque não adianta a gente começar já numa estrutura dessa, se encalacrando de dívida, e depois vai ser sufocado, vai ser a semente que sufoca. Eu não quero isso. Aí o Senhor falou para mim assim, a semente de mostarda é a menor, mas é a que dá o maior fruto. Aleluia. Que dá a maior árvore. Porque a visão pode ser pequena no início, na ótica humana. Aquilo que a gente está desenhando aqui pode ser, mas é uma sementinha, é uma casinha, é umas cadeirinhas brancas, é um púlpitozinho. Você falava da estrutura do rústico, o Senhor fala muito forte no meu coração. Para mim, eu preciso compartilhar isso, porque talvez seja para mais alguém também. O Senhor falava assim, existem áreas do teu coração que está assim, rústico. E eu vou trabalhar. Eu vou moldar. Eu vou deixar do jeito que eu quero. Amém. Então quando você falava de que quer uma estrutura, de que vamos melhorar, o Senhor falava, corações estão assim, e eu escolhi esse lugar hoje para provar a todos, a mim, enfim. O Espírito Santo trabalha restaurando, aleluia. Independente da estrutura. Amém. Amém. O Senhor é maravilhoso, que Ele pega uma coisa pequenininha, uma estrutura pequenininha, porque às vezes as pessoas subestimam o reino de Deus. Ah, mas a instituição tal, mas Salomão, né? Olha, mas tem grandes instituições, tem grandes estruturas que o Espírito Santo já não está mais. Porque tem tanto espaço para colocar pessoas, mas não tem espaço para colocar Ele. E nós simplesmente, cada um aqui, todo domingão, gente. Todo mundo, o sono do domingo é o sono mais gostoso que tem.
Eu dou aula na teologia, 7 horas da manhã eu estou de pé. É o sono mais gostoso que tem. Mas vocês estão aqui. Glória a Deus por isso. E vocês não estão aqui por causa de um convite. Vocês estão aqui por causa de uma semente. Que foi colocada no coração de vocês. E que alguém pode olhar e falar assim, mas... o que, mano? Aí Deus fala, depois que eu der o crescimento, eu, não vocês, que eu der o crescimento, se torna algo que vai ser abrigo para muitas pessoas. Porque o objetivo do Ministério Estabelecendo o Reino não é ser uma instituição convencional. É uma instituição de serviço. Mas não é o serviço que você trabalha e não vê o resultado. É o serviço de servir pessoas. É de chegar no William e falar, William, não sei o que você precisa, mas eu estou aqui para te servir. Chegar na Tatiana e falar, Tatiana, não sei o que você precisa, mas estou aqui para te servir. Ah, mas eu não preciso de nada. Eu estou para te servir. Eu fui em Cruzeiro. Uma cidade que está para frente de Aparecida. Quase 3 horas de viagem. Eu fui levar o pastor Fernando Tolentino lá. Peguei ele no aeroporto e fui levar ele em Cruzeiro. E quando eu cheguei lá, eu fui só para levar ele. Fiquei lá em comunhão com os irmãos de Cruzeiro. Uma igreja também estabelecida na visão do reino. Estive lá com os irmãos na mesa, tomamos um café, almoçamos, conversamos. Comunhão é bom demais. Aí quando virou assim pra mim, falou assim, aí você vai dormir lá na casa do fulano? Eu falei, não, eu vou voltar pra casa hoje. Aí você vai voltar pra casa hoje? Vou. Você veio só trazer ele? Vim. Aí ele falou, eu quero ir lá em São Paulo. Eles falaram pra mim, eu quero ir em São Paulo só pra servir vocês. Eu vou atravessar essas 3 horas de viagem pra servir vocês. No que vocês precisarem. Quando você faz sem interesse, quando você faz sem pensar, por que você está fazendo? Você está sendo servo, está servindo alguém. Porque o maior no reino não é quem é servido, mas é quem serve. Porque Jesus pegou uma bacia e foi pé por pé de discípulo lavar. Ele falou, quem quiser ser o maior vai ter que servir. Sempre quando eu ligo para algum pastor que está vivenciando a visão do reino, ele fala assim, meu amado, eu vou te servir. Um pastor que já tem um ministério consolidado, fui em Taubaté, chamado Sonho de Deus. Ele tem um ministério consolidado, maravilhoso. Tem editora, tem loja, tem tudo, curso de inglês. Eles têm um projeto social maravilhoso. Quando eu mandei a mensagem para ele que a gente está saindo do sistema para o reino, ele falou assim, amado, que notícia maravilhosa que você me deu. Tudo que você precisar, eu estou aqui para te servir. Ele não precisa de mim para nada. Porque a ótica das grandes denominações é o quê? O Felipe é semideus, ele vai me ajudar a ser semideus também. É tudo por interesse, mas no reino não tem interesse. O reino é a vontade de Deus primeiro, e depois o meu irmão. Deus nos chamou para esquecer de nós mesmos e lembrar que Ele é, e que tem pessoas do nosso lado precisando de um abraço. Pessoas do nosso lado precisando de uma mão imposta, falando assim, eu creio que Tu és a cura. Porque não necessariamente eu preciso estar presente para estar presente. Você pode estar com o seu joelho dobrado, que ninguém está vendo. Você está lembrando de uma pessoa que necessita. Quantas e quantas vezes de madrugada eu acordei com o nome de pessoa na minha cabeça e comecei a orar. Voltei a dormir. E depois essa pessoa me procurar e falar assim, olha, eu estava com isso. Graças a Deus, estou bem. A vontade do ser humano é falar assim, eu orei. Aí o Espírito Santo vem e fala, foi eu. Foi eu que te acordei. Foi eu que coloquei a palavra na sua boca. Foi eu que fui lá e curei. Você foi só o canal, se contenta em ser o canal. Mas continua sendo o canal, porque a vontade é minha, o poder é meu, a transformação é minha. Não se vanglorie quando você colocar a mão e alguém for curado, porque o poder não é seu. Não se glorie se você pregar uma palavra e a pessoa chegar em você e falar, essa palavra mudou minha vida. A palavra não é sua, a palavra é do reino. O reino de Deus não é estruturas, são pessoas. O reino de Deus está dentro de nós.
Jesus, com essa parábola, ele adverte que aqueles que não têm visão não servem para estar no reino. Porque quem não tem visão, ele vai ver sempre uma coisa pequena. Quem não tem visão vai ver sempre uma reuniãozinha de pessoazinhas legais. Não. Quem tem visão do reino já começa a ver aviões saindo do aeroporto de Guarulhos e pessoas chegando até aqui. Aleluia. Pessoas que estão precisando tanto de uma palavra que nem eu saí daqui de São Paulo, fui para Santa Catarina, viajamos eu e o Júnior 10 horas de viagem para ouvir uma palavra que mudou toda a nossa vida. Um pastor de Miami estava lá, ele chegou e fez uma oração simples por nós e falou assim: Deus vai enviar vocês para as nações. Mas como é que Deus vai enviar para as nações? Nem sempre você vai ter que ir às nações, as nações vão chegar até você. Tem vezes que Deus vai te levar lá, para um local, para a Romênia, para a Itália, para a África. Independente do país, Ele vai te levar, mas tem vezes que Ele vai trazer a gente de lá para ouvir você falar. Para ouvir o seu testemunho, Felipe, que é maravilhoso. Aleluia. Para ouvir a transformação que Deus fez nas nossas vidas. Porque Deus chamou uma geração para ser testemunho, não para ser desculpa. Porque eu estou cansado de gente que só dá desculpa. Ah, mas eu, por causa disso, por causa daquilo outro. Quanto mais desculpa você dá, menor é o relacionamento que você tem comigo. Quanto mais desculpa você dá para Deus, menor é o relacionamento que você tem com Deus. Não é tempo de darmos desculpa, é tempo de nós darmos respostas. É tempo de nós darmos testemunho, é tempo de nós sermos Deus na terra, através das nossas atitudes. Não é nós tomarmos o lugar de Deus, mas é agir como Deus agiria. Não é tomar a glória dele, mas falar assim: olha, aquele ali faz da mesma forma que Jesus fazia. Chegar a bater no peito e falar igual Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, mas Paulo é soberbo. Não, Paulo não era soberbo. Paulo era realista, porque ele sabe o que ele deixou. Paulo aprendeu aos pés dos melhores teólogos que existia em Jerusalém, chamado Gamaliel. Vamos dizer que o instituto teológico melhor e mais aprofundado que tinha naquela época era Gamaliel que ensinava. Aí ele vira em Filipenses e fala: eu considerei tudo isso como esterco. Porque depois que eu encontrei Jesus e que Ele me colocou o reino dele dentro de mim, eu não posso mais viver no engano. Eu não posso viver mais uma vida da mesma forma. Porque quando você vai viver o reino, a sua vida vai mudar. Ah, mas vai mudar para melhor? Não. Ela vai mudar. Vão ter coisas que vão melhorar, mas vão ter coisas que vão piorar. Porque Deus precisa forjar o nosso caráter, e muitas das vezes é através da enfermidade, através da dor. É através de alguma perda. Mas geralmente depois disso, depois da perda, vem o entendimento por que eu perdi. Depois da cura, vem o entendimento do que, porque eu estava enfermo. Enquanto eu não dou a resposta do que Deus quer, eu não vou receber aquilo que a minha alma necessita. Porque nós temos que dar uma resposta para Deus. E ele vai para frente dizendo que, no capítulo 13, 44, um tesouro escondido. Quem descobre o reino é como um homem que achou um tesouro. No meio do campo, ele achou um tesouro. Aí aquele tesouro, ele viu que era valiosíssimo. Aí ele enterra de novo aquele tesouro, vai lá, vende tudo que ele tem e compra esse campo. Por causa desse tesouro. O tesouro é o reino. Quando nós entendemos o que é o reino, quando nós começamos a viver o reino, nós abrimos mão de tudo o que é supérfluo, tudo que nada tem mais importância do que é a vontade de Deus sendo estabelecida dentro de mim, que é o reino dele. Vendeu tudo. Ah, mas aquele carrão você vendeu? Vendi. Ah, mas vendi. Vendi. Ah, mas já foi. Porque o importante é o reino. Quando nós entendemos o reino, nós entendemos o propósito de Deus. Quando nós entendemos o propósito de Deus, nós vivemos pelo propósito.
E quando nós entendemos o propósito, nós temos sensibilidade de cada vez que a voz fala, nós sabemos o direcionamento de onde nós temos que ir. É um tempo de entendimento para nós. Nessa manhã, o Senhor nos trouxe um pouquinho do que é o reino dele através das Escrituras, para que nós possamos entender o que é o reino dele através da prática. É eu deixar que a semente não seja sufocada pelas riquezas que eu adquiri. É eu não deixar que a semente seja sufocada pela falta de fé que eu tenho no reino de Deus e na sua justiça. Que as situações adversas não venham trazer a minha desatenção ao ponto de eu deixar a semente do reino no caminho e vir um inimigo e roubar o meu entendimento. Porque a gente não gosta daquilo que a gente não sabe. Muitos anos eu detestei matemática, porque tinha professores ruins de matemática. Depois que eu entendi, eu passei a gostar. Muitas das vezes nós não gostamos de estudar a palavra porque nós não entendemos a palavra do jeito certo. Nós somos ensinados a vida inteira daquele jeitinho, que tem que ser assim, naquele formato. Aí Deus vem, bagunça tudo e fala assim, olha, é mais simples do que você pensava. É viver o meu reino e a minha justiça. E tudo o que você necessita comer, vestir e beber vai ser providenciado. Ah, mas e o carro? É consequência do relacionamento. É consequência da intimidade. Não é o foco da intimidade. Aí no capítulo 3 e 7 de Filipenses, para a gente finalizar. Vamos ler um pouquinho antes. Pode ler o 7. Quem achou, lê o 7, versículo 7. 3, 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Porque quando eu entendo a visão, o chamado, eu entendo o propósito, o perder para mim é nada perto de Cristo. Cristo é maior do que a perda que eu posso ter. Cristo é maior do que os problemas que eu posso enfrentar. E eu reputo tudo isso por perda. Ah, mas você estudou no... Não interessa, é perda. Ah, mas você... É perda. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhou tudo, mas perdeu no final. Porque a minha herança não está no meio, como o filho pródigo pede no meio da vida do pai, pede herança, dizendo, pai, para mim você não serve de nada. Eu só quero o que o Senhor pode me dar, eu não quero o que o Senhor é. Eu quero minha herança. Quem vive o reino não fica pedindo herança para o pai em vida, porque você está matando o pai dizendo para ele assim, você não significa nada para mim, a não ser o que você pode me dar. Eu não quero você pelo relacionamento, eu quero você pelo que você pode me dar. E quando nós entendemos o reino de Deus, nós sabemos que tudo que nós temos não é nada perto do tesouro que é o reino de Deus nas nossas vidas. E que Ele colocou dentro de nós. E Ele vai estabelecendo dia após dia. Porque o reino de Deus é o reino milenar. Reino milenar. Primeiro, arrebatamento. Depois, bodas do Cordeiro. Depois, reino milenar estabelecido junto com ele. Nós estamos estabelecendo, fincando as estacas dentro de nós, deixando que o reino seja, o entendimento da mensagem do reino seja edificante para nós, para que nós possamos estabelecer o reino junto com eles e reinar em glória, com corpos glorificados. Porque a palavra fala que o que é mortal se vestirá da imortalidade, o que é corruptível se vestirá da incorruptibilidade. Nessa transformação nós vamos participar de uma boda, chamada Boda do Cordeiro. Não é de um púlpito, não é de um altar para fazer sacrifício de cordeiro, é uma mesa. E quem vai servir? O maior no reino. O maior é quem serve, é Jesus. O maior é quem serve, ele vai vir servir a cada um de nós
Ah, mas ele vai ser diácono, não tem importância a nomenclatura que você quiser dar. Mas ele falou que quem quer ser o maior no reino é o menor. Quem quer fazer alguma coisa no reino, o maior no reino é aquele que serve. Ele falou assim, eu não vou dividir isso com ninguém, eu que vou servir vocês. Eu que lavei o pé lá, mas eu que vou servir a ceia aqui. Enquanto no mundo vai ter um período de grande tribulação, nós temos um período de bodas do Cordeiro, de festa. Por isso que é café e comunhão, palavra, alimento e mesa de comunhão. Porque aquilo que nós estabelecemos na mesa nós vamos levar para o altar em sacrifício vivo, que é o nosso corpo, oferecido como culto racional. E a renovação do nosso entendimento vai ser aquilo que Deus vai se agradar, que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, não a nossa. Guarde isso no seu coração. Essas parábolas que nós lemos aqui e que nós andamos um pouquinho, que sirva para nós entendermos o propósito do reino. Que nós não queremos outra coisa a não ser o reino. Ah, mas como é que vai ser? Eu não sei como vai ser. Zé Bruno me ensinou isso na Casa da Rocha. Ah, mas como é que vai ser o ministério estabelecendo o reino? Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei como é que não vai ser. Eu sei o que não vai ter. Eu sei que vai prevalecer a vontade dele. Ah, mas não interessa como vai ser. Ele que dá o crescimento, não sou eu. Eu estou só aqui plantando a semente do ministério. Nós juntos aqui estamos regando. Mas quem vai dar o crescimento e o formato vai ser ele. Porque por ele, que é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Esse ministério não é meu, não é de ninguém. Esse ministério é dele. Porque o nosso propósito não é ser servido, é servir. Porque eu já passei a minha vida inteira servindo a homens que não serviam a Deus. E eu quero servir pessoas que querem servir a Deus. Deus nos chamou para ser servos. Sermos filhos. Servos e filhos. E depois no final, nós encontrarmos com Ele. Aleluia. E nós vamos sentar naquela mesa. Vai ser lindo. Para a glória e honra do Senhor. Não perca, não deixa que as riquezas sufoquem a semente que Deus colocou dentro de você. Não deixe que as necessidades da vida seguem o entendimento do reino de Deus na sua vida. Faça tudo, segundo o que Deus colocou dentro de você. Deus já determinou e Deus já estabeleceu dentro. Você tem que manifestar fora. Amém? Deus abençoe. Curva a cabeça.